Olá, o programa Identidade Pública recebe hoje o juiz de direito Nilton Santos Oliveira. Antes de realizar o sonho da magistratura em 1990, esse baiano da cidade de Prado foi vendedor de gibis em praça pública, engraxate, seminarista, bancário, escrevente judiciário, advogado e procurador. Em Araçatuba, desde junho de 1997, ele é o responsável pela 2ª Vara Civil do Fórum Estadual da cidade. Seja bem-vindo, doutor, é um prazer tê-lo conosco. O prazer todo meu estar aqui contigo. O filho do casal Vitória Palis e Valdomiro José de Oliveira nasceu em 2 de julho de 1957, na cidade de Prado, estado da Bahia. Quais as lembranças que o senhor conserva da sua terra natal? Eu, na realidade, tenho muito poucas lembranças da terra natal, porque saí de lá muito cedo. Na realidade, eu saí de lá por volta eu tinha aproximadamente 9 anos de idade. Lembro das brincadeiras de infância, que nós corríamos pelas ruas, né, brincávamos nos campos, mas são poucas lembranças, porque a maior parte da minha adolescência eu passei em Vitória da Conquista. Foi lá então que o senhor passou grande parte da infância e toda a adolescência, né? O que levou a família Oliveira a se mudar, a deixar a terra natal, Prado? Embora meu pai fosse um lavrador, ele tinha a visão de que os filhos precisavam estudar. Ele dizia, nos dizeres dele, ele dizia que não queria que os filhos fossem como ele. E aí, em razão disso, ele vendeu um pequeno sítio que tinha, e nós mudamos para a cidade de Vitória da Conquista, que à época era a cidade assim... A maior cidade da região. Maior cidade da região. E mais próxima também, onde ele já tinha alguns conhecidos. Esse foi o motivo, o sonho de meu pai de fazer com que os filhos estudassem. E qual atividade a qual seu pai passou a se dedicar em Vitória da Conquista? Meu pai, no início, um lavrador sai do campo, vai para a cidade, ele fica um tanto perdido. No início, meu pai foi feirante, né? Depois, com certo tempo, meu pai comprou um hotel e virou comerciante. E a sua mãe o acompanhava? Minha mãe sempre o acompanhou. Em Vitória da Conquista, o garoto Nilton começou a estudar e a trabalhar. Como o senhor encarava os estudos naquela época? Desde o início, meus pais sempre procuraram nos incentivar a estudar. E como todo adolescente, encarava o estudo assim, não com muita responsabilidade, embora nunca tivesse tido assim, problemas nos estudos, nunca tive problemas nos estudos, mas não tinha tanta preocupação como depois ocorreu com o passar do tempo. Naquela época, o estudo já era conciliado com o trabalho, né? Quais as atividades profissionais que o senhor se dedicava? Na época, eu estudava e vendia gibis, né? Eu comecei vendendo gibis nas portas dos cinemas. Com o tempo, eu passei a vender gibis na praça, né? E essa foi uma atividade que acabou crescendo, me dando assim um ânimo maior e uma visão maior do comércio, de que eu deveria trabalhar no comércio, coisa desse tipo. E então o senhor foi trabalhar no comércio? Não cheguei a trabalhar no comércio porque eu cheguei a trabalhar assim na diretoria, né? Eu cheguei a trabalhar como ajudante na diretoria de uma grande rede de mercado que tinha lá, supermercados, e fiquei um bom tempo lá. Mas depois eu saí por questões pessoais. Todo o dinheiro ganho com a venda de gibis era entregue aos pais para ajudar no sustento da casa ou o senhor ficava com boa parte dele? Na realidade, meus pais naquela época não precisavam tanto da minha ajuda, porque eles tinham a atividade dele. O dinheiro que eu ganhava vendendo gibis, eu reinvestia comprando novos gibis. Embora eu tivesse na época apenas 12, 13 anos de idade, chegou ao momento de eu ter que solicitar apoio de pessoas grandes, porque eu era muito pequenininho, para carregar os gibis e levar até os locais onde eles eram vendidos.
Mas naquela época o dinheiro ganho serviu inclusive para o senhor comprar o seu primeiro meio de locomoção, digamos assim. Verdade. Em 1970, eu comprei o meu primeiro, a minha primeira bicicleta, vamos dizer assim, foi o meu primeiro bem material que eu comprei com o meu esforço. Na época era uma coisa assim, uma novidade e uma coisa que me gratificou bastante, né? Ainda na década de 70, especificamente em 1976, Dr. Newton decidiu que seria padre. Ingressou então em um seminário da capital federal, cidade de Brasília. Quem o levou para a igreja, doutor? Foram seus pais? Não, meus pais nunca foram assim voltados a nenhum tipo de religião. E eu comecei a participar da igreja em razão de grupos de jovens. Eu comecei a participar do grupo de jovens em Vitória da Conquista e participei uns bons anos, não lembro a quantidade, mais ou menos uns 4, 5 anos. Participei do encontro vocacional, decidi ser padre, fiquei no seminário em Vitória da Conquista um tempo e de lá o bispo encaminhava, na época encaminhava os seminaristas para estudar em Brasília. E eu fiquei em Brasília, estudei um tempo até que de lá saí e resolvi mudar o curso da minha vida também. E como a sua família, que não seguia nenhuma religião à época, recebeu a notícia da sua decisão de ser padre? Foi um tanto difícil para os meus pais. Eles esperavam que o filho fosse, de repente, um comerciante ou seguisse os estudos de uma forma diferente, principalmente porque eles não participavam de nenhuma igreja. Mas uma coisa muito boa sempre teve em casa, muita liberdade, muita democracia. Em nenhum momento meus pais ou minha mãe ou meus irmãos disseram para eu não ir. Apenas não esperavam que eu fosse, mas não se opunham assim veementemente que eu deixasse de seguir aquele destino que eu tinha traçado para a minha vida. Como foram os anos no seminário, principalmente em Brasília, longe da família? No início eu fiquei no seminário em Vitória da Conquista, foi muito bom, a família estava próxima. Em Brasília, lógico, bem distante, uma mentalidade diferente, um povo diferente, senti muita saudade da família, lógico. E lá a gente foi vivendo outras realidades. Qual era a sua rotina, doutor? No seminário, normalmente, a gente acordava às 5, 5 e meia da manhã, porque 6 horas tinha oração na capela. E no curso do dia a gente tinha atividades de estudo. Nós cursávamos filosofia, estudávamos de manhã, no final da tarde a gente tinha um pouco de descanso para poder fazer alguma atividade pessoal. Mas além das atividades de estudo, nós tínhamos as atividades da igreja, que era participar com a comunidade, de encontros, todas as atividades sociais que a igreja participa. Era uma vida bem dinâmica, apesar de se estar em um seminário. Sim, bem dinâmica. Mas o sacerdócio, como já dito, não era a sua vocação. Em 1979, o Dr. Newton abandona essa ideia e passa a morar em São Paulo, onde volta a estudar e a trabalhar. Foi esta uma difícil decisão para o senhor? Foi, sim. A decisão de sair do seminário foi uma decisão muito difícil, porque eu tinha a expectativa e esperança de que eu seria padre. Quando eu entrei no seminário, eu tinha certeza. Estava convicto daquilo. Eu estava convicto que este seria o meu destino, que esse seria o meu caminho. Não foi fácil abandonar essa ideia. Abandonei as ideias do seminário, mas não abandonei a ideia de Deus, de maneira nenhuma. Essa formação religiosa foi uma das melhores coisas que eu tive na minha vida. É uma das coisas que vamos dizer, que até hoje me impulsiona. Eu procuro fazer com que a minha família também tenha esse tipo de formação, porque uma das coisas maravilhosas da minha vida é Deus. Houve algum fato específico que o levou a tomar essa decisão de deixar o seminário? Não vamos dizer assim, não há fatos específicos. Em determinado momento, isso vai acontecendo no dia a dia. Você começa a sentir que você não é bem vocacionado por aquilo.
E você vai aos pouquinhos solidificando isso, vai passando a acreditar que não é ali o seu lugar. Mesmo na época eles queriam, o próprio reitor do seminário, os padres que me orientavam, queriam que eu continuasse estudando, que eu terminasse o curso. Eu falei, não, eu não vim eu vim para ser padre. Se eu não vou ser padre, não me interessa fazer o curso. Então eu vou tomar outro destino. Mas é difícil, eu vou dizer assim, é difícil você mudar de uma ideia preconcebida, uma ideia que você tem, você crer que seja o seu destino, é muito difícil você mudar isso. Hoje o senhor mantém contato com os padres daquela época ou com alguns seminaristas que estudavam junto com o senhor? Mantenho, sim. Os meus colegas de seminário hoje são padres, um dele é bispo, né? E outro monsenhor. E eu mantenho contato pela internet, né? Embora distante, eu tenho excelentes recordações desta época que nós vivíamos lá, voltados para esta finalidade que era ser padre, né? Foi uma época muito bacana na minha vida, muito, muito interessante, principalmente porque eu vim conhecer, né? Eu vim me aproximar mais da religião, uma coisa que eu não tinha na minha casa. Ao desistir do seminário, em 1979, como já dito, Dr. Newton passou a morar em São Paulo, onde ele cursou Direito na FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, graduando-se em janeiro de 1986. O que levou o senhor a optar pelo curso de Direito? O senhor já havia tido contato com esta profissão até então? Não tinha nenhum contato. Na realidade, no início, a intenção minha era ser engenheiro químico, né? E, lógico, eu gosto muito desta área, mas conversando com os familiares, um cunhado meu em São Paulo também me incentivou bastante a isso. Eu acabei optando por Direito. Já tinha alguns amigos que cursavam Direito, não aqui em São Paulo, mas em Salvador, por onde eu também passei. E isso, vamos dizer assim, eu tinha uma certa dúvida no início, quando comecei o curso de Direito. Tinha uma tendência, mas não tinha muita certeza. Essa certeza só veio ser adquirida assim quando eu comecei mesmo o curso. Quando eu já estava no segundo ano de Direito, aí eu passei a crer que era este o caminho. E nesta época, como que o senhor se manteve? Nesta época eu vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar no Banco Itaú, fiz uma espécie de um concurso no Banco Itaú e comecei a trabalhar no Banco Itaú. Depois de algum tempo, surgiu um concurso para escrevente no fórum. Então eu fiz esse concurso também, fui aprovado e logo em seguida fui chamado, tive uma boa classificação, fui chamado logo em seguida. Então eu me mantive. Durante o tempo que eu estive em São Paulo, eu trabalhava. Aliás, primeiro eu tive que arranjar um emprego para depois cursar a faculdade. A primeira coisa que eu fiz em São Paulo foi arranjar um emprego, senão não teria condições de me manter. E em razão desse emprego, no Banco Itaú e logo em seguida no Fórum, trabalhei como escrevente, eu pude cursar a faculdade sem grandes entraves. Um pouco mais da história de vida pessoal e profissional do juiz de direito Newton Santos Oliveira você conhece no próximo bloco. Voltamos já.
seja burro. Use drogas. Estamos de volta com o programa Identidade Pública, hoje recebendo o juiz de direito Nilton Santos Oliveira. Ele nasceu na cidade de Prado, no estado da Bahia, em 2 de julho de 1957. Formou-se em Direito pela FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, de São Paulo, em janeiro de 1986. E com o diploma em mãos, o senhor tornou-se um concurseiro de mão cheia, né, doutor? É natural. Depois que sai da faculdade, você procura fazer concursos para efetivamente ganhar sua vida com o estudo que você, com o curso que você fez. E foi o que eu procurei fazer. Assim que eu colei grau, eu fiz o primeiro concurso, que foi um concurso para fiscal de renda do estado de São Paulo. Fui aprovado, mas eu ainda trabalhava no fórum. Mas antes de ser chamado, eu acabei resolvendo voltar para a Bahia. Por quê? Eu vim para São Paulo para estudar, esta é a ideia. A minha determinação era vir a São Paulo, estudar e voltar. E foi isso que efetivamente ocorreu, era este o meu propósito inicial. Aqui o senhor já havia sido aprovado no concurso para fiscal de renda. E na Bahia, quais as opções de trabalho que aquele estado lhe ofereceu na época? À época, um advogado, amigo da família, tinha um escritório e me convidou para ser sócio dele nesse escritório. Eu fui para a Bahia, assumi e lá passei a trabalhar advogando, né? E fiquei lá até o momento que a minha esposa não se adaptou à Bahia. Ela era paulistana, a minha primeira esposa, porque hoje estou no segundo casamento, ela era paulistana, nascida e criada em São Paulo, não se adaptou à Bahia e nós voltamos por causa disso. Eu voltei para São Paulo e foi aí que eu comecei a fazer outros concursos em São Paulo. Lá na Bahia, eu tive uma oportunidade de fazer um único concurso. Eu fiz um concurso para o INCRA, que foi um concurso de nível nacional, e também fui aprovado nesse concurso. Mas antes de ser chamado, eu voltei para São Paulo também. Por inadaptação da mulher no estado baiano, o senhor retorna então para São Paulo. E quais os concursos que aqui o senhor realizou antes de ingressar na magistratura? Aqui em São Paulo eu fiz um concurso além desse concurso para fiscal de renda, que foi o primeiro, fiz um concurso para assessor da Assembleia Legislativa, também obtive aprovação. Fiz um concurso para procurador do município de São Paulo, também obtive aprovação. E fiz concurso para procurador do Estado. E eu também fui aprovado. O senhor podia escolher, então, né? Pude assumir, tive a felicidade de trabalhar na Procuradoria de Assistência Judiciária, que foi um local onde eu me identifiquei bastante. Trabalhei na Procuradoria até o momento que eu saí para ingressar na magistratura. O senhor foi empossado juiz em 11 de janeiro de 1991. Quais foram os primeiros passos após a posse, já como juiz, doutor? No primeiro momento, todo juiz ele fica uma fase, um período em São Paulo, né? Isso ocorreu comigo. Nós ficamos em São Paulo alguns meses, conhecendo como funciona o judiciário, porque uma coisa é você trabalhar como advogado, outra coisa é você trabalhar do lado de dentro para saber como funciona, qual é o mecanismo de andamento da serventia, dos cartórios, né? E para você, amanhã, como juiz no interior, você saber pelo menos como isso anda. Eu fiquei um tempo em São Paulo e logo em seguida eu fui para Caraguatatuba, ser juiz substituto em Caraguatatuba. Mas como a vara de São Sebastião estava sem juiz há alguns anos, o tribunal me designou para assumir a vara de São Sebastião. Eu fiquei em São Sebastião e lá eu acabei também passando por Ubatuba, Ilha Bela. Ilha Bela na época não era comarca ainda, integrava São Sebastião. E de lá eu fui promovido. Fui promovido para instalar uma vara, o Fórum Distrital de Panorama. Estava ainda em fase de preparação para instalar essa vara
E, por designação do tribunal, eu passei por Lucélia, onde estava também sem juiz e trabalhei uma temporada lá. Foi uma época muito gostosa, muito gratificante também. Saindo de Lucélia, eu fui para Tupi Paulista, onde conheci também colegas fantásticos. Foi uma época muito gostosa também. Fiz muita amizade. Trabalhei em Tupi Paulista e de Tupi Paulista eu fui assumir a vara de Panorama. De Panorama. Retornando de Panorama, que foi a primeira entrância, eu fui promovido de volta para Caraguatatuba, assumindo a segunda entrância em Caraguatatuba. Em Caraguatatuba eu conheci a minha atual esposa, com quem tenho 2 filhos. E de lá eu voltei para São Paulo novamente. Voltei para São Paulo como juiz auxiliar da capital. E de lá, de São Paulo, depois de 4 anos e pouco, no primeiro tribunal do júri em São Paulo, eu resolvi voltar para o interior. Fiquei apaixonado pelo interior. Foi bom essa andança pelo interior, porque eu, conhecendo o interior, fiquei apaixonado pelo interior paulista. E foi então que em 11 de maio, na verdade em junho de 97, o senhor pede transferência para Araçatuba, pede remoção para Araçatuba. Por que Araçatuba especificamente, doutor? Na realidade, eu não conhecia Araçatuba. Eu atribuo isso a uma ação de Deus, né? Eu queria sair de São Paulo, queria vir para o interior, mas não sabia qual interior que eu deveria vir. E orei, pedi a Deus que me encaminhasse, e abri o mapa do estado de São Paulo e falei, eu vou para essa cidade, para Araçatuba. Eu não conhecia Araçatuba. Foi uma coisa assim, eu atribuo isso efetivamente à vontade de Deus. Escolhi Araçatuba sem saber onde ficava e sem conhecer Araçatuba. Em razão disso, eu escolhi, pedi ao tribunal que a época que vagasse me desse a oportunidade de vir para cá. Foi deferido e eu vim para Araçatuba removido a pedido. Se arrependeu dessa escolha? Não, pelo contrário. Eu adoro Araçatuba e, se Deus me permitir, eu quero ficar aqui, aposentar aqui, criar meus filhos aqui. Tanto é verdade que em 11 de maio de 2006, com a elevação da comarca de Araçatuba de terceira entrância para entrância final, o Dr. Newton foi promovido, mas ele decidiu permanecer em nossa cidade. Há o ditado, né? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Esse ditado parece que se aplica muito bem ao senhor, né? Parece que sim. Pode dizer que sim. O senhor mencionou durante essa trajetória como juiz que conheceu a sua atual esposa, Silvia Aparecida do Prado, em Caraguatatuba. Com a Silvia, o senhor se casou e hoje tem 2 filhos, Maria Beatriz e João Batista. Em que momento o senhor conheceu a Silvia? Na realidade, eu passei em Caraguá no início da carreira, eu não conhecia a Silvia. Eu conheci a minha esposa quando eu voltei como juiz titular da primeira vara civil de Caraguatatuba. E lá eu conheci a Silvia. No momento que eu e um promotor, nós saímos e fomos em um local e a encontramos, e lá nós nos encontramos. Não foi a primeira vez que a vi, eu já fiquei apaixonado por ela. Então a família conserva raízes em Caraguatatuba? Ela tem família lá? Tem. A família da Silvia mora em Caraguatatuba, os pais dela continuam residindo lá, os tios, né, os irmãos, todos residem em Caraguatatuba. Eu também, quando tenho oportunidade, claro, eu aproveito e vou para lá. E para ela, foi fácil se adaptar no interior? Para ela, vamos dizer assim, que não foi muito fácil. Ela nunca nasceu e criou no litoral. E, de repente, vir para um lugar distante, sem conhecer ninguém, sem ter contato com ninguém, no início foi um tanto difícil. Mas depois nós começamos a ver que o povo de Araçatuba é muito hospitaleiro, muito receptivo. A amizade do pessoal aqui vai assim crescendo de uma forma geométrica, o pessoal acolhedor, nós somos muito bem acolhidos em Araçatuba. Isso fez com que hoje, por exemplo, ela já tivemos a oportunidade de ficarmos próximo da família dela e da minha, porque a dela está em Caraguá e uma parte da minha família está em São Paulo.
Então, ficar em São José dos Campos, que seria meio caminho entre as duas famílias, e nós optamos por ficar aqui em razão da amizade, do ciclo de amizade que criamos, da receptividade, do amor que nós temos pela cidade. O senhor já está em Araçatuba há 13 anos, né? Hoje, quais são as suas atribuições no Fórum Estadual da cidade e quais são as suas opções de lazer, o que te dá prazer e entretenimento fora do serviço? Hoje eu sou o juiz da 2ª Vara Civil de Araçatuba e sou também o juiz eleitoral, um dos juízes eleitorais. Nós temos 2 juízes eleitorais em Araçatuba. Eu sou um desses juízes eleitorais. As minhas opções de lazer normalmente são estar com os amigos. Eu tenho muitos amigos em Araçatuba. Normalmente os fins de semana são lotados, repletos de atividades. E eu gosto muito de pescar. Aprendi a pescar e é uma das coisas que muito me diverte, é sair com os meus amigos para pescar, para fazer churrasco. Isso sempre acontece nos fins de semana, porque os amigos de Araçatuba também gostam dessas coisas, né? O ciclo de amizade que eu tenho também gosta dessas coisas. Além disso, eu participo de movimentos da igreja, sou católico, apostólico, romano, cristão, graças a Deus, e participo de movimentos, de atividades da igreja. Eu estou sempre participando de algum tipo de atividade que a igreja realiza, e isso faz com que os meus fins de semana sejam sempre cheios de atividades. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista e acredito que a mensagem que nos fica hoje, no programa de hoje, é a persistência, a força de vontade, que são os ingredientes fundamentais para a vitória, né? De vendedor de gibis, o senhor alcançou a magistratura. É verdade. Na vida, a gente tem que lutar por aquilo que acredita. Se você tiver força de vontade, você chega onde você quiser chegar. Depende muito de você. Não há nenhuma pessoa que impede o seu progresso. A única pessoa que impede o seu progresso é você mesmo. O senhor faz planos para o futuro? Acredito que a aposentadoria ainda está um pouquinho longe, mas o senhor pensa, depois de se aposentar, voltar a advogar? Não tenho isso assim em mente. Já tive alguns convites, mas no primeiro momento a ideia é, quando aposentar, ficar cuidando apenas da família. Está certo. Chegamos ao final desta entrevista. Obrigada, Dr. Newton, pela presença, pela disponibilidade em nos contar um pouquinho da sua história de vida. Eu que agradeço a você, Suzy, a TV Câmara, essa oportunidade de estar aqui conversando e transmitindo algumas coisas da minha vida para outros cidadãos e, quem sabe, a esperança para que muitos outros também façam como eu, que lutem, vocês vão conseguir atingir os objetivos que vocês desejam. Obrigada, doutor, mais uma vez, e obrigada a você de casa pela audiência. Até o nosso próximo programa.